graça e a paz do Senhor Jesus para todos. Amém, amados irmãos. É uma alegria estar com a igreja nesta noite, para juntos nós meditarmos e pensarmos nas Escrituras. Hoje, um culto de domingo, que nós temos aqui a oportunidade, tanto de adorarmos a Deus, como também de pensarmos como estamos adorando a Ele. Então, nessa noite eu convido você para juntos nós meditarmos nas Escrituras, como também abrirmos os nossos corações para que Deus possa falar para todos nós. Sem delongas, eu convido a todos para abrirem suas Bíblias em um livro bem conhecido de todos, que é o livro de Atos dos Apóstolos, e eu quero ler um texto um pouco extenso, que se encontra no capítulo 4, do versículo 1 até o versículo 31, e eu convido você a parar, pensar comigo sobre esse texto. O texto diz assim: enquanto eles estavam falando ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão dos guardas do templo e os saduceus, muito incomodados, porque os discípulos ensinavam o povo e anunciavam em Jesus a ressurreição dentre os mortos. Então, os prenderam e os colocaram na prisão até o dia seguinte, pois já era tarde. Contudo, muitos dos que ouviram a palavra creram, e o número dos homens que creram aumentou para quase 5.000. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os líderes religiosos e os escribas, e também o sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre e todos os parentes do sumo sacerdote. E colocando-os diante de si, perguntaram-lhes: com que poder ou em nome de quem fizestes isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e vós, líderes religiosos, se hoje somos questionados acerca do benefício feito a um doente e pelo modo como foi curado, seja do conhecimento de todos vós e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, por meio desse nome, este homem está aqui com boa saúde diante de vós. Este Jesus é a pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual foi colocada como pedra angular, e não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há outro nome entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Observando a coragem de Pedro e de João, e percebendo que eram homens simples e sem erudição, eles se admiravam e reconheceram que eles haviam convivido com Jesus. E vendo com eles em pé o homem que havia sido curado, nada tinham para dizer em contrário. Todavia, depois de mandá-los sair do sinédrio, começaram a debater entre si, dizendo: que faremos a estes homens? Porque todos os que habitam em Jerusalém sabem que foi feito um sinal evidente por meio deles, e não o podemos negar. Mas, para que isso não se divulgue mais entre o povo, vamos ameaçá-los, para que de agora em diante a ninguém mais falem neste nome. E chamando-os, ordenaram-lhe expressamente que não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Mas, respondendo Pedro e João, lhes disseram: julgai se é justo diante de Deus dar ouvido a vós e não a Deus,
pois não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Mas eles os ameaçaram ainda mais, e, não achando motivo para castigá-los, soltaram-nos por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera, pois o homem em que se operara a cura miraculosa tinha mais de 40 anos. Depois de soltos, foram para os seus companheiros e lhes contaram tudo o que os principais sacerdotes e líderes religiosos lhe haviam falado. Ao ouvirem isso, todos juntos elevaram a voz a Deus, dizendo: Senhor, tu que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, que pelo Espírito Santo disseste pela boca de nosso pai Davi teu servo, porque os gentios se enfureceram e os povos imaginaram coisas vãs. Os reis da terra levantaram-se e as autoridades aliaram-se contra o Senhor e contra o seu ungido, pois nesta cidade eles de fato se aliaram contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste, não só Herodes, mas também Pôncio Pilatos, com os gentios e os povos de Israel, para fazer tudo que a tua mão e a tua vontade predeterminaram que se fizesse. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem a tua palavra com toda coragem, enquanto estendes a mão para curar e para realizar sinais e feitos extraordinários pelo nome do teu santo servo Jesus. E quando terminaram de orar, o lugar tremeu em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a anunciar com coragem a palavra de Deus. Esse é um texto que nos confronta, amados irmãos. Este é um texto que nos constrange. Estamos em dias de lassidão, em que estamos acostumados com este mundo. Gostamos do modelo de vida que estamos vivendo. Aprendemos a ficar parados, inertes, enquanto o mundo cada vez mais se modifica diante dos nossos olhos. É visível essa mudança, tanto ligada a questões morais, a questões espirituais, tudo isso diante dos nossos olhos, ideologias que estão explodindo, ideias e pensamentos que estão invadindo os lares, cada vez mais estamos sendo nós coagidos, e nós estamos inertes, estamos parados. Nessa noite, eu quero convidar você a entender que não fomos tirados das trevas e trazidos para a luz para estarmos de braços cruzados, ou olhando para os nossos umbigos, pensando só nos nossos benefícios próprios, parados olhando apenas para a nossa vida pessoal, de forma egoísta e egocêntrica. Mas nós fomos convocados pelo Deus Todo-Poderoso para fazermos um grande exército, um exército que tem que estar com as suas espadas desembainhadas, um exército que tem que estar pronto para guerrear por uma fé, por um propósito. Todos nós aqui fomos convocados para sermos igreja de Jesus. Por isso, nesta noite, eu quero trazer uma mensagem cujo título é Igreja sendo igreja diante dos desafios. Igreja sendo igreja diante dos desafios. Esse texto que nós lemos faz parte de um dos livros mais gloriosos das Escrituras, porque afinal de contas, o livro de Atos dos Apóstolos, como grandes pensadores gostam de dizer, não trata propriamente dos atos dos apóstolos, mas dos atos do Espírito Santo na igreja. E nós vemos isso em todos os textos,
porque afinal de contas, conta as nossas raízes, fala de como era a igreja no princípio, conta de onde nós viemos, as nossas origens. E é necessário que ao lermos esse livro, paremos para nos vermos nele, se realmente estamos vivenciando o que esse livro nos ensina de como sermos cristãos, ou estamos inventando um cristianismo próprio. E esse livro é fantástico, porque juntamente com o Evangelho de Lucas, o evangelista Lucas fez questão de apresentar a operação poderosa e carismática do Espírito Santo em toda a igreja, desde a vida do Senhor Jesus, em que nós vemos a operação do Espírito Santo em cada momento da vida do nosso Senhor, como também, ao Ele ressuscitar, Ele prometer para todos nós um derramamento do poder dEle sobre as nossas vidas, lá no Evangelho de Lucas. E quando entra o livro de Atos dos Apóstolos, aparece o cumprimento disso tudo, porque esse segundo tomo da obra lucana vai falar justamente de quê? De como Deus operou na vida da igreja, de como Deus age através de nós, de como Deus quer operar através das nossas vidas, da maneira gloriosa que o Espírito Santo, Ele quer nos guiar. O livro de Atos, portanto, vai iniciar no capítulo 1, falando e tendo uma palavra-chave: conscientização. É impressionante que os apóstolos, depois de 40 dias, tendo Jesus, como disse em Lucas 24 e 47, explicado o porquê dele ter morrido e ressuscitado, mostrando na lei e nos profetas, mesmo assim no capítulo 1, você vai ver os apóstolos ainda preocupados com o reino de Israel, preocupados talvez quem sentaria no lado do Senhor, nos tronos para reger aquele reino. E aí o Senhor Jesus conscientiza eles que eles não deveriam estar preocupados com eras, com tempos que Deus tinha estabelecido, mas que eles deveriam ser testemunhas do Senhor Jesus, tanto em Jerusalém, Judeia e Samaria e até os confins da terra. No capítulo 2, nós temos também uma palavra-chave. Enquanto que o primeiro capítulo fala de consciência, o segundo capítulo fala de capacitação, porque Jesus manda que os apóstolos ficassem em Jerusalém para eles serem revestidos de poder. Agora, no capítulo 2, acontece essa capacitação para que os apóstolos fossem testemunhas ousadas e intrépidas nas mãos do Deus Todo-Poderoso. No capítulo 3, nós vamos ter, depois da manifestação poderosa que é apresentada no capítulo 2, em que o Espírito Santo é derramado, em que há um grande avivamento e um reboliço em Jerusalém, nós vemos no capítulo 3 ali, outra palavra-chave, que agora é manifestação. Enquanto que no capítulo 2 acontece a capacitação, no capítulo 3 agora, depois da primeira mensagem de Pedro, nós vemos agora também a ação de sinais miraculosos pela vida dos apóstolos. Nós temos o caso justamente ali daquele coxo, daquele aleijado, ali que estava na porta do templo, e ali chega João e Pedro diz: eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou, levanta-te em nome do Senhor Jesus. Aquele paralítico que tinha mais de 40 anos, como a Bíblia disse, ele naquele momento levantou, e todos os olhos daquele povo, de um templo cheio de pessoas que estavam em Jerusalém, viram o sinal do poder de Deus. E aí nós abrimos o capítulo 4. O capítulo 4, portanto, vai ser esse confronto, porque afinal de contas, depois daquele momento, depois de Cristo ter conscientizado, depois dos apóstolos terem sido capacitados, depois da manifestação miraculosa, no capítulo 4, uma palavra-chave também abre ele. Agora, a igreja não apenas manifesta o poder de Deus, mas a igreja, ela incomoda o mundo. No verso 2 mostra que a liderança de Jerusalém
todos os líderes, saduceus, o sinédrio, estavam incomodados. Por quê? Porque o povo estava vendo a glória de Deus através da vida dos apóstolos. Eles estavam incomodados. Abro, portanto, a palavra desta noite, chamando a sua atenção. A igreja de Jesus. A igreja que cumpre a vocação que lhe é dada. A igreja que cumpre a missão que lhe é dada. Ela não está inerte, ela não pode estar inerte, ela não pode estar parada, ela não pode se aliar com este mundo, ela não pode estar conforme a maré deste mundo, ela não pode de maneira nenhuma estar seguindo os caminhos deste mundo, mas a igreja de Jesus, que cumpre a sua vocação, é a igreja que incomoda o mundo, é a igreja que sacode as gerações, é a igreja que confronta essa realidade, é a igreja que desafia ideologias, é a igreja que tem que fazer a diferença. Portanto, nesta noite, eu quero chamar a sua atenção. É hora de sermos igreja de Jesus. É hora de entendermos o papel de sermos aqueles que vão incomodar o mundo, de sermos pedra no sapato deste mundo, de confrontarmos esta geração, de sermos verdadeiramente discípulos de Cristo Jesus. Nesta noite, portanto, o texto que estamos falando vai falar justamente disso, de confronto, de desafio. Aqui, Pedro e João são coagidos pela liderança de Jerusalém, e eles são presos, depois são levados ali, no outro dia, para serem interrogados ali, para serem pressionados pelas lideranças. O texto faz questão de elucidar dois nomes já conhecidos, Anás e Caifás, para mostrar que a liderança estava empolvorosa, estava revoltada com o que estava acontecendo, e nós vemos ali dois homens de Deus, que não temem o mundo, que não temem de maneira nenhuma o confronto, que não ficam ali abasbacados ou amedrontados diante do desafio, mas que estão dispostos a morrer pela sua fé. E é isso que eu quero chamar a sua atenção. Como já disse, a igreja que cumpre a sua vocação, ela incomoda o mundo. Por qual razão? Pelo texto nós vamos ter essas respostas. Em primeiro lugar, o primeiro motivo, porque a igreja de Cristo, ela tem de incomodar o mundo, é porque sua mensagem não é centrada em meramente amor, que seja numa perspectiva fraternal, não é centrada meramente numa ideia de boas ações, não está presa a ideologias, não está presa a um pseudo-moralismo, não deve estar presa apenas a reuniões sociais, não deve estar presa a institucionalismo, não deve estar presa meramente a questões ligadas a este mundo, mas a igreja de Cristo Jesus, ela tem a sua mensagem centrada no Evangelho de Cristo Jesus. O texto é claro, porque Pedro não disse, é em nome de Moisés que eu estou fazendo esse milagre, que fizemos essa maravilha, não foi em nome da lei mosaica que fizemos isso, não foi em nome dos profetas que fizemos isso. Pedro faz questão de dizer, foi em nome de Jesus de Nazaré. A minha e a sua mensagem está centrada em Jesus. A minha e a sua mensagem, a loucura do Evangelho, está centrada na pessoa de Jesus. Não adianta bandeira de igreja,
não adianta institucionalismo, não adianta meramente credos ou confissões. É necessário que entendamos que nós devemos nos revestir de Cristo e deixarmos de sermos nós mesmos para que Cristo Jesus brilhe em nossas vidas. Portanto, Pedro deixa isso claro, que a mensagem do Evangelho é centrada em Cristo. Quando em primeiro lugar, lá no versículo 10 e 11, ele faz questão de apresentar Cristo como o Messias que é rejeitado pelo mundo. Cristo como Messias que é rejeitado pelo mundo. No verso 10, ele apresenta Jesus como aquele que foi crucificado por eles, pela liderança dos judeus, por aqueles homens que estavam questionando. Jesus tinha sido crucificado por eles. E no verso 11 ele faz questão de elucidar que Cristo é a pedra que tinha sido rejeitada pelos construtores da mentalidade daquele povo, pelos construtores religiosos, pelos construtores da filosofia da vida daquele povo, pelos construtores políticos daquele lugar. Todos eles condenaram Jesus de Nazaré. E é interessante, Pedro faz questão de dizer: mas essa pedra que foi rejeitada por vocês, Deus a fez como pedra angular, pedra de esquina, alicerce. Paulo mais na frente diz que ele é o alicerce da igreja. Pedro mais na frente, citando o texto veterotestamentário, vai dizer que esta pedra é a pedra angular que está acima de todas, em que nós temos base, em que nós temos fé. Amados irmãos, a nossa mensagem denuncia o pecado do mundo. Quando nós mostramos o Jesus crucificado, nós estamos mostrando para o mundo que o mundo é que é também responsável pela morte de Cristo. Foram os nossos pecados que levaram o Messias para a cruz. Foram os nossos erros que levaram Jesus para ser morto na cruz. Todos nós somos culpados. O Evangelho denuncia o pecado. Não tem Evangelho passando de maneira nenhuma pano. Não tem Evangelho para enganar. Não tem Evangelho genuíno que cobre apenas, que engana, que surrupia pecado. Eu e você temos que entender que o Evangelho, ele aponta o erro. O Evangelho aponta o pecado. O Evangelho elucida o erro. Todos nós somos confrontados diante da cruz de Cristo. Quando nos colocamos diante da presença dela, da cruz do Senhor, nós vemos que nós merecíamos estar lá. Nós vemos que nós merecíamos a condenação, mas o Messias foi crucificado em nosso lugar. Agora Pedro, como eu disse, faz questão de dizer: esse Messias que vocês rejeitaram, ele foi exaltado pelo Deus Pai. É interessante, quando nós fazemos uma ligação desse termo pedra, com um texto veterotestamentário de Daniel, por exemplo, nós começamos a entender a mentalidade dos apóstolos ao usar esse termo pedra para o Senhor Jesus. Na visão que Nabucodonosor teve, lá no capítulo 2 de Daniel, e em que Daniel ali recebe de Deus, tanto a visão que o rei tinha esquecido, o sonho que ele tinha esquecido, como também a interpretação. É apresentada ali uma grande estátua, representando todas as nações e impérios poderosos deste mundo, representando o governo humano, e nessa estátua está ali uma cabeça de ouro representando a Babilônia, está um busto de prata representando ali a Medopérsia, está representando também ali o ventre de bronze, o Império Greco-Macedônico, as pernas de ferro daquela estátua que representam ali o Império Romano, e a continuação e extensão desse império, os pés de barro e de ferro, com os 10 dedos representando
10 poderosas nações que estarão nas mãos do usurpador, que estarão nas mãos do assolador, como diz Daniel. É interessante, não é essa a imagem da estátua. O interessante é o que é visto depois. Essa estátua estava de pé, mas de repente, uma pedra que não é lançada por mãos de homens, que não se sabe da origem dela, mas ela não é lançada por mãos de homens, ela é atirada aos pés daquela estátua, a estátua desmorona, e aquela pedra, ela se torna uma grande montanha, que é o reino que nunca mais terá fim. Pedro, ao usar esta figura, ele está chamando a atenção da liderança naquele momento, é que eles até tentaram destruir a pedra, até tentaram acabar com o reino de Deus, mas os governos deste mundo, todos eles vão ruir, mas aquele que é a pedra angular, permanecerá para sempre, e o seu reino nunca mais terá fim. O texto, portanto, exalta Jesus. Por isso que a nossa mensagem, ela confronta o mundo, porque não estamos atrás de nome de homens, não estamos atrás de nomes de glória para nós mesmos, a honra e glória pertencem somente a Ele, que venceu todas as coisas. Essa mensagem também do Evangelho de Cristo é confrontadora, porque fala que só existe um meio de salvação. No verso 12 é falado sobre isso: debaixo do céu não há nenhum outro nome entre nós homens, pelo qual devamos ser salvos. Muitos gostam de apelar para um inclusivismo, muitos estão aí defendendo uma espécie de ecumenismo, muitos estão querendo dizer, até dentro dos nossos templos, que a salvação em todo lugar. Eu quero chamar a sua atenção: a nossa mensagem é exclusivista, é particularista. A salvação não sai por Maomé, não parte de Buda, não parte de Confúcio, não parte de Maria, não parte de Pedro, não parte de São Francisco de Assis, não parte desses homens, parte somente de Jesus de Nazaré. Somos salvos somente nele. E não existe outra forma de salvação a não ser por Ele. E por que só Jesus? Porque Ele, sendo em forma de Deus, Ele já era Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, até a morte e morte de cruz, pelo que Deus o exaltou soberanamente sobre todo nome, que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. É só Ele que é Deus que se fez carne, foi Ele que foi confrontado pelo pecado, mas venceu o pecado, foi Ele que foi ali tentado por Satanás, mas esmagou a cabeça da serpente, foi Ele que foi ali de uma forma constrangido pela liderança, mas venceu o mundo, foi Ele que foi levantado na cruz, carregando o meu e o seu pecado e a ira de Deus sobre a sua cabeça, foi Ele que ressuscitou com todo o poder e glória, e vive para todo sempre. Não há salvação no outro nome. É hora de entendermos que nós devemos defender a nossa fé. É Jesus de Nazaré. É Jesus de Nazaré, o único meio de salvação. Essa mensagem do Evangelho, ela também incomoda, porque sempre ela elucida a ressurreição de Cristo. É interessante, todo o texto de Atos dos Apóstolos, os apóstolos Pedro, João, todos gostam de dizer que são testemunhas oculares da ressurreição de Jesus. Por que são testemunhas oculares de Cristo? Porque eles viram o Jesus morto, mas também viram o Jesus ressuscitado. E eles fazem questão de falar disso. No verso 2 é dito que isso incomoda, que isso é chato para a cabeça deles,
Porque a doutrina da ressurreição, ela é algo que incomodava não só os saduceus que não criam, mas ela incomoda o mundo todo. Sabe por quê? Porque a doutrina da ressurreição fala de juízo. A doutrina da ressurreição defende o trono branco. A doutrina da ressurreição fala que todos prestarão conta. A doutrina da ressurreição diz que a vida não é só essa vida, mas depois todos nós teremos uma eternidade. A doutrina da ressurreição, ela incomoda. Mas quando falamos da ressurreição de Jesus, mais ainda, sabe por quê? Porque se Jesus ressuscitou, tudo o que ele pregou é verdadeiro. Se Jesus ressuscitou, lá na cruz ele cumpriu a nossa obra salvífica, ele gritou: está consumado, e realmente a serpente foi esmagada, a morte derrotada, e o mundo totalmente usurpado, derrubado. Ele derrubou principados e potestades, ele venceu lá na cruz. Se ele ressuscitou, nossa fé não é louca, porque se ele está vivo e ele é a primícia dos mortos, todos nós ressuscitaremos assim como ele ressuscitou. Essa é a nossa esperança. E mais ainda, se ele está vivo, é prova de que ele voltará. Se ele está vivo, é prova de que ele voltará. A sua fé não é louca, ela é racional, irmão. Jesus está vivo, e se ele está vivo, ele voltará com todo o poder e glória. É interessante, amados irmãos, que essa postura da igreja, a igreja sendo igreja, cumprindo sua vocação, ela também confronta o mundo. Por quê? Porque sempre aquele que faz parte da igreja vai ter uma postura que incomoda. Ora, o texto é dito assim, que Pedro, lá no verso 8, ao ele ser levado ali para as autoridades, na parte A é dita que ele estava cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. Sabe o que isso quer dizer para mim e para você? Que a minha e a sua postura não pode ser igual da postura do mundo. O cheio do Espírito Santo que Lucas usa não é a mesma, no mesmo sentido que Paulo fala em Efésios 5,18. Lá em Efésios 5,18 fala de santificação. Aqui está se falando de uma ação fenomenológica do Espírito Santo. Está se falando aqui de uma ação carismática. Está se falando de poder de Deus na vida. Está se falando de milagres e maravilhas. Está se falando de dons espirituais. O servo de Deus que faz parte da igreja tem que estar cheio do poder de Deus, para que o mundo veja a glória de Deus através das nossas vidas. É interessante que quando nós estamos cheios do Espírito Santo, não somos nós que agimos, mas é Deus através de nós. Quando estamos cheios do Espírito Santo, realmente a nossa face não está brilhando, refletindo a nossa imagem, mas está refletindo a glória do nosso Deus. É hora de buscarmos estar cheios do Espírito Santo. De que sua vida está cheia, irmão? O que você tem buscado? Qual tem sido as suas experiências com Deus? Faz quanto tempo que você não é sacudido pelo poder do Espírito Santo? Faz quanto tempo que você não tem uma experiência com nosso Senhor? Nós fomos convocados para sermos testemunhas e oculares de Cristo Jesus também. Sabe por quê? Porque quem é crente de verdade, assim como os apóstolos, está vendo Jesus de Nazaré. É hora de entendermos que nós temos de estar cheios do Espírito Santo. A postura do salvo é desafiante também. Por quê, amados irmãos? Ora, verso 13, e lá no verso 20 também é falado. Ora, os apóstolos,
eles estavam cheios de coragem. Na versão Almeida aparece como intrepidez, em outras versões, ousadia, mas na minha versão fala coragem. Não importa a palavra ou o sinônimo que é dado, o que é dito para nós claramente é que aqueles homens estavam tomados agora com uma coragem de desafiar autoridades, com uma coragem de propriedade, porque eles tinham vivido com Jesus, eles não abririam de maneira nenhuma diante das adversidades, eles estariam prontos para defender a fé em qualquer circunstância. Você é o tímido, você é o envergonhado, você é o crente 007, você é o crente que ninguém sabe que você é o crente que o mundo gosta de você é o crente apenas que é inibido, que vive a sua vidinha. Eu convido você, tenha coragem, é hora de defender a fé que você tem, é hora de sermos crentes corajosos, e se a morte for o nosso destino, por causa disso, louve a Deus, porque morrer pela fé em Cristo, na verdade, não é algo ruim, mas é algo grandioso, aleluia. Ser um mártir é um privilégio em Cristo Jesus, e é interessante, que quando o crente tem essa postura, nessa postura, a consequência espiritual ela é evidente. Essa palavra que é dada na Bíblia, é evidente, verso 16. Sabe por que a consequência espiritual é evidente? Porque tinha um homem que era aleijado e agora estava andando. Ela é evidente, sabe por quê? Porque acontece transformação através da sua vida. Porque doentes vão ser curados, pessoas vão ser libertas, demônios vão ser expulsos, maravilhas vão acontecer, se você está cheio do poder de Deus, sendo aquele que deve ser o salvo da igreja de Cristo, a tua vida deve confrontar o mundo, você é luz e luz tem que brilhar. É hora de sinais acontecerem ao seu redor, porque os sinais seguirão aos que crerem. Os sinais seguirão aos que crerem. Que sinal tem tido na sua vida? Você transmite o que para os outros? Você é aquele que leva o evangelho e transforma vidas? Ou é o crente confuseiro? É o crente que traz, na verdade, escândalo? Quem não ajunta, espalha. Quem não é servo de Deus, concomitantemente é servo de Satanás. É hora de eu e você entendermos: não servimos a esse mundo, não servimos a Satanás, servimos ao Deus Todo-Poderoso, servimos a Jesus de Nazaré. É hora de milagre acontecer através de você. Nós somos pentecostais e cremos na operação poderosa do Espírito Santo. Deixe o Espírito Santo de Deus levar a sua vida, agir em você. E eu encerro a minha palavra, porque o tempo já extrapolou. Uma terceira realidade, um terceiro motivo, porque a igreja, sendo igreja, ela desafia, confronta, incomoda o mundo, é porque o modelo de vida da igreja tem de ser intrigante, estranho, diferente, tem que ser diferente. Ora, amados irmãos, quando eles são ali confrontados, proibidos de pregar a palavra, Pedro e João, eles saem dali e se encontram com os demais irmãos. Em vez de esmorecerem, em vez de ficarem amedrontados, em vez de se esconderem, eles vão exaltar o Deus Todo-Poderoso. E a oração é grandiosa quando você lê o texto. Eles pedem a Deus força para confrontar mais o mundo, porque eles não podem calar a boca, porque eles são testemunhas de Jesus. E é mais interessante ainda, sabe o quê? É que Deus, Ele apenas quando nós buscamos e somos igreja, Ele dá o sinal, Ele dá o selo, Ele mostra que está conosco. Aquele lugar tremeu diante da presença de Deus, na vida deles.
Você quer ver sua vida tremer? Você quer ver Deus agir na sua vida? Você quer ver sinais em você? É hora de buscar ser igreja de Jesus, custe o que custar, dói o que doer, mas é hora de deixarmos de sermos medrosos e estarmos prontos para sermos crentes corajosos, para pregar a palavra de Deus. E eu encerro dizendo para você, aqueles homens, 11 pescadores, 11 homens simples, aliás, alguns eram pescadores, outros eram outra coisa, mas 11 homens conseguiram sacudir uma geração inteira. Vieram os outros cristãos, e eles sacudiram uma geração inteira, foram perseguidos depois, as outras gerações foram mortas, queimadas, perseguidas por líderes políticos, por Césares, mas não importou, não atrapalhou, pelo contrário, o sangue dos mártires foi semente para esta igreja crescer. É hora de você deixar o vento do Espírito te levar, é hora de vivenciarmos isso em nossos dias, e aquela igreja, por querer viver o Evangelho de Jesus, vivia em união, em comunhão, e fazia a diferença. Eu termino dizendo, o que você tem feito de diferença? Para quem você tem sido exemplo? Do que você tem sido exemplo? Hoje é noite de você que me ouve, de dizer, Senhor, eu quero ser um discípulo, custe o que custar. Se a morte é o destino do meu trajeto, que assim seja, que eu morra pelo teu nome. Se as lutas e adversidades vierem, não importa, mas eu quero ser guiado pelo teu Espírito, eu quero incomodar. É hora de entendermos que você e eu não estamos aqui por acaso, mas estamos aqui para fazermos a diferença. Que Deus em Cristo vos abençoe.